E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São João, no capítulo 15. João, capítulo 15, os versos 26 e 27, e depois do capítulo 16, do 4 a 15. Isto começa a página 1551. João 15, 26 e 27, e 16, 4 a 15, onde lemos assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditarmos na palavra de Deus neste dia de Pentecostes. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, eu não sei se é algo que se diz só no domingo, mas há uma frase que é engraçada. Quando se pergunta a uma pessoa, ou quando se conhece uma pessoa, a pergunta que fazem é assim: de quem és? De quem és? É uma pergunta interessante, porque a resposta quer saber da filiação, quer saber da família, afinal de contas, quem é você? Nós podemos perguntar a nós, cristãos, nós podemos perguntar a cada um: de quem és? Sabe que quando Jesus sobe ao céu no dia da ascensão, ele dá uma recomendação aos discípulos. E a recomendação que ele dá é que esperem em Jerusalém para receberem a promessa que de mim ouvistes. E é curioso que diz o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo no começo, quando Lucas quer retratar o que aconteceu lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Afinal de contas, os discípulos estavam lá. É importantíssimo isso, estar todos reunidos. Aqui não estão todos, mas aqueles que estão aqui são todos os que estão aqui. E diz mais uma coisa: reunidos no mesmo lugar. Qual é o lugar que nós estamos aqui na igreja? Sabe, há alguns aqui na frente, aqueles lugares lá de trás devem ser terríveis. Desculpa, acho que deve ser terrível assistir um culto lá atrás. Nós só devíamos ter bancos da frente. Acho que a igreja só devia ter o banco da frente, porque lá atrás é mais difícil. Há muita barreira para que tudo chegue lá.
Mas a pergunta é esta: estamos todos no mesmo lugar? E que lugar é esse? Mesmo que alguns estejam aqui na frente e outros lá atrás, mas estamos todos cá. É que, sabe, Deus quer ser um lugar. Deus quer ser um lugar buscado. Deus quer enviar o seu Espírito Santo a um lugar determinado. A leitura do Antigo Testamento, ela é curiosa porque ela sempre é feita no domingo de Pentecostes e fala de um vale de ossos secos. E quem são os ossos secos? É que, sabe, sem o Espírito de Deus, qual é a vida que se tem? Sem o Espírito Santo, qual é a vida que temos? Sem a fé em Deus, qual é a vida que temos? Portanto, o Espírito é aquele que vivifica, é aquele que aproveita e cumpre a promessa quando todos juntos se reúnem no mesmo lugar. E aí Deus habita neste lugar. Deus habita nesses corpos que antes eram secos. E quando Deus habita nos corpos que antes eram ossos secos, eram corpos que viviam para a morte. E aqueles até já estavam mortos. Mas quando Deus entra, o morto fica vivo. E o vivo deixa de morrer e vai para a eternidade. Por isso, estar todos e no mesmo lugar é um bom lugar de estar quando Deus está presente. Mas de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E é curioso porque o som de um vento, todos os desenhos, todas as imagens que nós fazemos no dia de Pentecostes é que eles estavam reunidos no mesmo lugar, surgiu um som, mas não havia vento, mas eles receberam algo. Mas aqui diz que era de um vento impetuoso. Para nós, vento impetuoso é um vento, uma tempestade. Isto é uma tempestade. Isto sim é vento, que arrasa com tudo e que leva. Isto é um vento impetuoso. Mas como chamar um espírito que vem num vento calmo, mas que transforma por dentro? Como chamar isso? Por isso ele é impetuoso. Ele transformou o coração daqueles homens. Ele os transformou completamente. De tal forma que Pedro faz um sermão que não foi preparado. Pedro prega um sermão ao qual ele não preparou nada. E quem sabe uma curiosidade a vocês? Às vezes o pastor prega o que não preparou. Às vezes o pastor prega um sermão, ou prepara um sermão e prega outro. Porque a palavra de Deus é assim, ela é dinâmica. Deus também ainda hoje anuncia a sua vontade através daqueles que ele chama. Mas o texto é rico em imagens e aquele vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E é claro que provavelmente o que o Espírito não queria era encher uma casa. Mas ele disse, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Isso me deixa tranquilo com a malta lá de trás. Isso deixa-me mais tranquilo. Que o Espírito de Deus encha não só os do primeiro banco, mas toda a sala. Todos. E portanto Deus faz isso. Quando Deus vem, na sua graça, enche com força. E enche todos. E a questão é, por que ele faz isso? Sabe, Jesus diz aos discípulos que eles receberiam o poder do alto. Que o Espírito Santo seria o Consolador. Mas que poder receberam os discípulos? Que poder foi esse?
Sabe que só João não foi morto. De todos os discípulos de Jesus, todos os outros foram perseguidos e mortos. Só João sobreviveu. E agora digo, qual é o poder que esses discípulos tiveram? Se acabaram por morrer como mártires. É que quando nós pensamos em poder, nós pensamos em alguma outra coisa, não? Poder é alguém ser forte, dar um murro na mesa e parti-la. Esse é forte. Poder é aquilo que nós vemos no mundo com bombas e de destruição. Isso tudo para nós é poder. No entanto, para Deus o poder é outro. Porque Deus cria vida. E, portanto, os poderes que vemos são poderes para matar. O poder de Deus cria vida. E isto é poder. O poder de Deus dá vida eterna. O poder de Deus ressuscita mortos. O poder de Deus transforma pessoas. E o poder de Deus faz transformar e transforma descrentes em crentes. Pessoas perdidas no mundo em achadas. Pessoas órfãos de Deus e de tudo. E eles transformam em filhos seus e herdeiros dos céus. Isto é poder. E este é o poder que Deus deu aos seus discípulos. Este é o poder que Deus deu pelo seu Espírito Santo àqueles que lá estavam. E Pedro mostra isto de uma forma espantosa. Pedro se levanta, junto com os 11, ergue a voz e dirige-se à multidão. Aquela multidão não era pouca. Vocês ouviram na leitura que, além de não ser pouca a multidão, eram de várias nações. Estavam reunidos em Jerusalém pessoas de tudo que era sítio. E agora Pedro, aquele homem pescador, um homem simples, levanta, ergue a voz e chama a atenção. Homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto. E prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão a pensar. É curioso. No dia de Pentecostes, quando Deus age, quando Deus derrama o seu Espírito Santo e aqueles homens conseguem proclamar o Evangelho a todas as nações, nas línguas dos povos, houve aqueles que eles estão bêbados. O que as pessoas dizem de nós aqui, reunidos num domingo de manhã? Pode ser que não digam que nós estamos bêbados, mas pelo menos vão dizer que eles são pagos. Ir lá domingo de manhã na igreja, assistir um culto, ouvir sermão, cantar hinos, eles são pagos. Mas sabe que ontem à noite teve gente inteligente, tremendamente inteligente, que encheu estádios. E que tem lá seus heróis no campo, a correr. E fazem daquilo um culto e um modo de vida. Alguns deles estão bêbados no final. Não é o nosso caso. E portanto nós sabemos o que acontece aqui. E o que Pedro diz, eles não estão bêbados. O que acontece é o seguinte. O que acontece, e nós também não somos pagos. O que acontece é que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, aquilo que está a acontecer aqui, é o que já foi anunciado pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, e eles profetizarão. Eu mostrarei prodígios em cima nos céus, e vai haver sinais, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro mostra
que a promessa de Deus se cumpre. Nós ouvimos nos textos bíblicos, nas leituras de hoje, que Deus disse que sim. No dia da ascensão, disse-nos que há 10 coisas que Jesus concretizou, alguns dizem 9, mas falta uma. Ele vai voltar. Esta volta é que falta concretizar, o resto já foi feito. O Espírito Santo é aquele que inaugura agora uma nova era. Sabe que o povo de Israel esperou, o povo de Deus esperou a promessa do Messias que viria. O povo de Deus, os seus discípulos, tiveram Jesus com eles. E nós devemos agora a era do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é enviado pelo Pai, nos opera a fé, nos transforma, ilumina, santifica, nos chama, nos congrega. E sabe, tudo isto, e todo esse poder só tem um objetivo. E pode parecer pouco, mas é o objetivo com o qual se ganha a vida. É o objetivo com o qual a nossa vida passa a ter um sentido que vale a pena. É um objetivo que faz com que nós vivamos na certeza de que a eternidade é nossa. Porque diz assim Pedro: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o objetivo. Este é o objetivo de anunciar a palavra de Deus. Este é o poder, esta é a transformação. Aquele que invoca o nome do Senhor. Aquele que reconhece Jesus como seu Salvador. Este está salvo. Este é o grande objetivo de Deus para a humanidade. O mundo acha que nós estamos pagos. Mas viver sem isto, qual é a validade? Viver sem isto é possível. Porque o mundo vive sem Deus. Mas sem Deus, não se tem aquilo que o profeta Joel e que em Ezequiel nós lemos. Aquele vale de ossos secos. Afinal, não eram ossos secos. Porque onde Deus entra, Ele põe carne, Ele põe tendões, Ele põe cérebro, Ele faz viver, mas não só. E põe lá o seu Espírito, para que vivam eternamente. Quando comecei a falar sobre isto, e sabem, o sermão de hoje deveria ser um sermão muito diferente, porque primeiro no seu tamanho, sabe que Pedro prega nesse dia de Pentecostes e faz um longo sermão. A questão do tamanho do sermão não é tão importante. Sabem quantas pessoas converteram-se naquele dia de Pentecostes? Não temos notícia de nenhum sermão que tenha convertido tantas pessoas e trazido tanta gente a Deus. E por isso é verdade, Pedro não o preparou, mas o Espírito Santo o tinha preparado. E naquele dia se converteram 3.000 pessoas pela pregação de Pedro. Porque a palavra era de Deus. Porque a palavra era acompanhada do Espírito. E a fé que as pessoas passaram a ter é a fé em Deus. A fé no Filho de Deus. Naquilo que o Filho de Deus faz. De tal forma que naquele dia passaram a pertencer a Deus. Eu comecei perguntando aqui, naquilo que lá no Minho se pergunta: de quem és? E agora sim, nós também somos perguntados: de quem és? De quem somos? De quem sois? Quando o Espírito Santo habita em nós, nós sabemos dizer de quem somos. O Salmo dizia algo lindíssimo.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto e quando me sento? A palavra ainda não chegou à boca e tu já a conheces toda. Mas a Bíblia também diz, antes mesmo de tu existires, eu já te conheci. Chamei-te e tu és meu. Este é o dom do Espírito. Pelo Espírito de Deus é isto. É saber-se de Deus. E este é o poder que Deus nos dá. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. E isso é uma garantia. Isto é garantia de vida, garantia de salvação. Que Deus nos dê este Espírito em rica medida e que nós vivamos nesta fé, na certeza da salvação e da vida eterna. Vem Espírito de Deus.